Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um backtest otimizado, tá? Utilizando um setup base para o BRA50. O BRA50, para quem não conhece, o BRA50 nada mais é do que o mini índice lá da B3 disponível aqui no MetaTrader 5 da Active Trade, tá? A vantagem aqui é que é sem vencimento. Tá? Enquanto aí no Brasil, na B3, você tem vencimento, tipo, ele vence praticamente a cada 2 meses, né? Tem um determinado período. Então aqui não, aqui é direto. E outro ponto importante na B3 você não consegue ficar posicionado de um dia para o outro, porque senão você precisa ter uma garantia muito grande, né? Você precisa ter um capital alto para negociar pequeno. Então seria inviável fazer preço médio na B3. Então aqui na Active Trade você já pode. Tá? Porque você tem microlotes aqui para trabalhar, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como que é feito. Eu estou aqui na plataforma MetaTrader 5, tá? O meu aqui, eu já estou com ele aqui, ó, BRA50. Mas se o seu não estiver aparecendo, você clica aqui com o botão direito, ativos. Ele vai mostrar isso aqui. Aí você vai digitar aqui, ó, BRA50. Provavelmente o seu vai estar cinza. Aí você dá 2 cliques nele para ele aparecer. Tá vendo que tem BRA50 Júnior? Isso aqui não, esquece isso aqui. Você usa só o de cima aqui, ó, BRA50, BRA50. Cash Index. É isso aqui que você vai usar, tá? Esse aqui é o BRA50 que você vai utilizar. Feito isso, dá um OK, ele já está ativo aqui. Agora, para a gente fazer um backtest otimizado, eu vou fechar essa parte aqui, tá? Eu vou abrir o otimizador, que é o testador de estratégia. Para eu abrir o testador de estratégia, eu venho exibir testador de estratégia, ok? Já estou aqui, tá bom? Vamos lá, para a gente fazer uma otimização, eu tenho que escolher uma das opções. Qual opção eu escolho? Otimização completa, tá? Porque o que a gente falou nas apresentações passadas, eu falei, pessoal, tem que fazer otimização. Então, quer usar um setup no BRA50? Sim. Como? Otimizando. Você vai otimizar um setup e utilizar, tá bom? Dessa forma. Então, nesse caso aqui, eu vou clicar em otimização completa. Vou selecionar o ativo aqui, ó. Se ele não estiver mostrando, você tem que trazer o BRA50 para cá. Caso ele não esteja aqui, basta você arrastar ele. Se você arrastar ele para cá, ele já aparece. Aqui, ó, da mesma forma que se eu arrastar outro ativo, tá vendo? Ele vem mudando. Tá vendo aqui? Eu posso mudar. Então, eu quero pôr o BRA50. Então, eu arrasto o BRA50 para cá. Seleciono o time frame que eu quero. Eu quero M1, M2, M1, M5, M15, qual que eu quero? Então você pode também selecionar. Eu posso pegar aqui, por exemplo, e escolher, eu quero o M15, por exemplo, tá? E vamos tentar otimizar em cima disso. Qual o saldo mínimo? Cara, isso depende de cada pessoa, né? Eu recomendo pelo menos $500, mas tem gente que consegue fazer com 100, com $200, consegue gerar setup, tá? Tem gente que consegue, então é possível sim você otimizar um saldo menor. Mas eu vou utilizar $500 aqui, tá? Vou colocar a alavancagem da minha conta, 1 para 200. Eu vou utilizar somente a abertura de preço, porque para mim, na otimização dos robôs da IFX Trade, eles já vêm feitos para utilizar somente viradas de candle. As pessoas têm que entender que nós não usamos somente a abertura para facilitar, não. Nós usamos somente a abertura para que a otimização seja rápida. Porém, os nossos robôs são preparados para a otimização somente na mudança de candle, ok? Então pronto, selecionei isso aqui, coloco o período que eu quero, vou colocar 2020 até a data atual. Lembrando, backtest pode demorar um pouco. Aqui nesse caso aqui, ó, em agentes, eu não estou usando, não vou usar, tá vendo? Estou até negativo na MQL5, depois tem que pôr um saldo lá. Mas eu vou utilizar core local. Tá? Então aqui se você olhar aqui, ó, usar agentes locais. O MQL5 Cloud Network não estou usando, tá? Então vou usar Cloud local. O que eu tenho que ficar atento é que pode demorar sim o backtest. Então se demorar, faz parte. Qual o próximo passo? É vir em parâmetros de entrada, clica aqui, ó, não esquece, seleciona o robô aqui, ó, tá? Você tem que selecionar o robô aqui, ó, selecionei Settings Pro aqui, ó, tá bom? Selecionei. Então agora eu venho nos parâmetros de entrada, clico com o botão direito pré-definidos e agora, pessoal, agora eu vou carregar um setup. Esse setup está no link aqui acima, tá? Acima do vídeo tem um link para esse setup para você baixar e poder fazer essa otimização também. Então eu vou clicar aqui no botão direito, pré-definidos, e agora eu vou carregar o setup. Eu clico em abrir.
Eu vou selecionar o setup numa pasta minha aqui, que eu deixei separado, que é o mesmo setup que você vai baixar no link acima aí, tá bom? Setup base BRA50. Esse setup base, o time frame é você que define, ele não é um setup base, ele é setup base para H1, não, é um setup base, você vai definir qual time frame você quer, você define. Eu vou colocar no M15 para ver o que acontece, tá bom? Então agora, pessoal, que eu carreguei o setup, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o e-mail, eu vou colocar o e-mail que eu fiz a compra do robô, tá? Eu preciso colocar o e-mail, então eu venho aqui e coloco o e-mail aqui. Feito isso, pronto, agora eu posso mandar otimizar. Se você observar, os parâmetros vêm marcados aqui, tá? E nessa versão do Sets Pro tem aqui o incremento automático de lote com base no valor. Aqui, ó. Conforme o seu lucro vai aumentando, você pode ir incrementando essa parte aqui, ó, que é o quê? Aumentar lote com base no saldo disponível? Sim, verdadeiro. Número de lote inicial, então aqui eu estou otimizando o número de lote inicial. Saldo mínimo de lucro para aumentar o lote, então eu estou otimizando essa parte também, tá vendo? Estou otimizando isso. Número de lote incrementar, então eu também estou otimizando isso, eu estou. Então assim, tem vários parâmetros marcados aqui para otimização, tá? E claro, a otimização, cara, você pode otimizar outros parâmetros também se quiser. Para quem não conhece, a otimização é o seguinte, uma vez que eu marco o campo com a flagzinha aqui no canto, tá vendo? Eu defino de onde ele inicia, tá vendo aqui, ó, iniciar, eu inicio de 0.01, o passo é o incremento que vai acontecer, então é a cada 0.01 de incremento, e vou aumentando até o lote 0.1. Então eu vou fazer isso 10 vezes, veja que dá a numeração, 10 vezes. E todo parâmetro otimizado eu uso isso, tá vendo? Basta eu marcar a flagzinha e otimizar. Agora lembre, não adianta marcar parâmetro em excesso. Tá? Procure marcar uma quantidade legal, otimiza, depois que otimizou, se precisar você refina essa otimização sua, mas também não adianta mesmo ficar marcando todos os parâmetros, não é assim que funciona, tá bom? Então com base nisso aqui agora já está tudo definido, deixa eu só verificar aqui um parâmetro principal que ele tem que estar true, que aí você vai, isso aqui ó, ok, eu vou até salvar esse setup de vocês já vão estar true, tá? Pode observar que o de vocês já vão estar true. E uma vez feito isso, você pode mandar otimizar, que já vai estar pronto. Agora vamos mandar otimizar. Eu clico aqui nesse botão iniciar e vamos aguardar. Como eu disse, backtest otimizado demora um pouco, tá? A gente precisa ter paciência e esperar ele gerar alguns resultados. Tá bom? E vamos aguardar para ver. Eu tinha pausado o vídeo, pessoal, porque demora um pouco, tá? Isso aqui, ó, você pode esperar, às vezes, como eu estou usando cloud local, isso aqui vai demorar pelo menos, para te dar um resultado legal, umas 3, 4, 5 horas para te dar alguma coisa legal. Então é bom esperar. Esse setup base aqui já me mostrou alguns resultados bem interessantes, tá vendo? Ó, lucro aqui, ó, fator de rebaixamento aqui, ó, percentual de rebaixamento, índice Sharpe. Então tem resultado até legal aqui que vale a pena a pessoa olhar, tá? Dessa forma. Então quando a gente fala em setup otimizado, nós falamos nisso, nós falamos de você preparar a sua ferramenta para o lucro que você deseja, tá? É dessa forma que se faz. As pessoas às vezes estão acostumadas a achar que pega um robô, arrasta para o gráfico, e não é assim que funciona. Cada pessoa tem seu perfil. Uma pessoa quer um lucro maior, outra quer um lucro menor, outra visa a segurança, outro não está nem aí para segurança, o cara quer lucrar, o cara quer, se quebrar a conta amanhã, ele não está nem aí, ele quer lucro. Então são perfil diferentes. Então por isso que a otimização é obrigatória. Não adianta você querer que um robô faça de forma automática para você, imaginando que alguém pensou o que você estava pensando. Não é assim que funciona, tá? Você precisa entender que a otimização é você quem faz. Basta pegar um setup base e otimizar ele para funcionar. É muito simples, tá bom? Vamos acompanhar aqui. Uma coisa importante para você, tá? Quando você estiver otimizando, se você quiser já minimizar alguns resultados, você pode clicar com o botão direito, tá? Filtros, e você pode remover, ó, não quero
com 0 transações, eu não quero perda, eu não quero rebaixamento maior que 50, por exemplo. Então você pode ir filtrando, tá vendo? Ó? Tá vendo? Aí você filtra. Então isso aqui, ó, vai te dando mais eficiência nos seus resultados. Você vai eliminando aquelas coisas que não prestam. O que fica aqui é o que você vai observando e vendo. Ah, vou dar ênfase ao menor rebaixamento, então eu ordeno pela coluna de menor rebaixamento aqui. Mas sempre importante, pessoal, procure olhar sempre o índice Sharpe, alguma coisa assim, quantidade de ordem, tá? Porque se você é uma pessoa que tem necessidade de ver o robô trabalhando bastante, você tem que pegar um setup com uma quantidade de ordem maior, porque nós estamos testando de 2020 para cá. Então, se eu estou testando de 2020 para cá, estamos falando de 1 ano e 4 meses. Então, assim, se 1 ano e 4 meses você pegar um setup que gera poucas ordens, você vai falar assim, pô, o robô não está abrindo ordem, então eu preciso de mais. Então, você tem que procurar isso também. Então, essa otimização, ela te dá um leque de opções muito bacana, tá? Onde você pode, sim, chegar em otimizações bacanas, funcionais, tá? Porque uma coisa que eu falo para você é o seguinte, quando você pega um setup otimizado, com rebaixamento razoável, legal, eu considero um rebaixamento aceitável até uns 20% no máximo. Eu acho mais do que isso já é para setup agressivo. Quando eu falo agressivo é setup mais arrojado, setup que traz lucros mais altos. Mas se você quer mais tranquilidade, não quer passar aperto, não quer sentir calor, quer ficar tranquilo, procure setups com rebaixamento menor do que 20%, tá bom? Essa é a minha dica para você. E aí você olha sempre essa coluna aqui, ó, tá vendo? Ó, rebaixamento aqui, ó. E aí você vai olhar, você vai procurar algo que esteja dentro. Por exemplo, 20%, que eu tenho esse aqui, ó, esse aqui, 22%, ainda é aceitável pelo lucro que ele está dando, tá? 1.445 com 22% de drawdown ainda é aceitável, então dá para você também pegar ele, tá bom? Então, pessoal, eu vou parar essa otimização aqui. O setup base, basta você baixar aí acima do vídeo e você fazer o que eu fiz aqui, tá? Não tem segredo, é simples. E uma vez que você faz isso, você consegue chegar em bons resultados. E depois que você, selecionou um setup, aí você põe ele para rodar. Por exemplo, eu vou parar o teste aqui agora. Parei o teste, ok? Parei. Então significa que agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou selecionar um setup. E essa escolha do setup ela é muito importante, porque eu preciso saber o quê? O que eu olho? Eu quero lucro, segurança, o que eu quero? Então, pelo menos, eu procuro o quê? Eu procuro um drawdown baixo para eu ficar mais tranquilo, porque querendo ou não, nós testamos, tá, de 2020 para cá, então nós pegamos aquela queda violenta no Covid e veio passando de lá para cá. Então eu preciso de algo mais tranquilo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na coluna, primeiro eu vou dar uma olhada no lucro. Como é que está o lucro? Ó, meu lucro máximo que tem aqui é 1.500 e pouco, mas 36% eu já não quero. Esse de 1.445 é interessante, tá? E eu preciso dar uma olhada para ver se ele é legal. Então, o que eu faço? Eu dou 2 cliques nele aqui, ó. Quando eu dou 2 cliques, ele já começa a executar o setup. E depois que eu executo esse setup, aí eu vou analisar alguns dados, tá? Eu preciso analisar alguns dados para saber como é que foi a performance real desse setup. Terminou? Ele vai te dar um teste de volta aqui embaixo, ó, teste de volta. Então, se você prestar atenção nesse setup aqui, ele foi um setup com bom comportamento, ok? Então, se ele foi um setup com bom comportamento, vale ressaltar que é importante você repetir o teste depois no cada tick. O a cada tick vai demorar um pouquinho mais, mas você faz um teste. Então, nesse caso aqui, como eu testei no somente abertura, eu vou simplesmente olhar outro setup também. Deixa eu ver um setup mais tranquilo. Deixa eu ver esse aqui, ó. Ó, esse aqui é um setup bom, ó. Vamos ver, com índice Sharpe de 0,71, mas o lucro é 524. Então, teoricamente, eu dobraria o meu capital em 1 ano e 4 meses. Não é ruim, mas é um lucro, mas é um drawdown mais tranquilo, ok? Então, você tem que testar também. Você dá 2 cliques e vê. E aí, você vai escolhendo o seu setup, tá? Sempre olhando para a coluna do índice Sharpe, procura pegar pelo menos assim um índice Sharpe próximo de 0,50, por exemplo, acima de 0,30,
é um índice Sharpe até aceitável. Fator de recuperação, procure pegar sempre os que estão acima de 2. Drawdown abaixo de 20. E claro, o retorno aqui, pessoal, o retorno não dá para exigir muito, mas você olha o lucro final e a quantidade de ordem para ver se está dentro do que você quer. Tá bom? E dessa forma você chega no setup. Esse aqui é um setup bom também, aqui, ó, 19%, fez 100% do capital em um ano e 4 meses. Então, são setups que dá para se usar sim, tá? São setups que dá para se utilizar sim. Então, pessoal, o Sets Pro é isso. O Sets Pro é uma ferramenta fantástica que você pode sim otimizar ela para se utilizar em qualquer ativo. Mas você precisa tirar tempo e entender. O processo de otimização é simples, pessoal. Esse setup base que eu estou disponibilizando aqui acima, você consegue utilizar ele em outros ativos, tá bom? Então, assim, a ideia aqui é que você entenda e veja que para a gente colocar um robô para rodar, não é só arrastar para o gráfico e pronto. Você precisa otimizar e depois de otimizado, aí sim você escolhe o resultado que você quer. Tá bom? E como que eu coloco o robô para rodar se eu quiser rodar? Simples. Vamos supor que eu gostei desse setup aqui, ó. Vou selecionar ele, vou dar 2 cliques, gerou aqui, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar esse setup. Na hora que ele acabar o teste aqui, gostei desse setup, eu venho aqui em parâmetro de entrada, clico aqui, ó, salvar. Aí eu venho aqui, vou salvar dentro da minha pasta que eu quero lá, porque eu posso colocar tudo dentro da pasta. Eu vou vir aqui, ó, setup 01 teste M15, por exemplo, tá? Braço 50. Salvei ele aqui? Ok, salvei. Se eu quiser rodar o robô aqui agora, eu fecho esses gráficos aqui, fecho todos. Abro o gráfico do braço 50 aqui, janela do gráfico. Fecho o examinador. Exibir caixa de entrada, por exemplo, né? Exibir navegador, onde traz o meu robô. Pego o meu robô aqui, ó, arrasto ele para o gráfico. Não, antes de arrastar, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o time frame aqui, ó, M15. Coloco no M15. Agora eu arrasto o robô para o gráfico, tá? Ele já vem zerado, tá? Então o que eu faço? Eu vou abrir o setup que eu salvei. Então eu clico aqui, ó, cliquei aqui, ó, abrir. Eu vou abrir o setup que eu quero. Venho aqui na pasta que eu salvei o setup e vou pegar ele. Ah, gostei desse setup braço 50 fulano de tal aqui. Abro ele. Ele está pronto. Agora, o que você precisa entender? Ele vem com o padrão Magic Number 2020. Você quer manter esse Magic Number ou não? Se você quiser ter um controle de Magic Number, para quem não sabe, o Magic Number é o controle necessário para que o robô identifique as ordens abertas naquele determinado ativo. Por exemplo, eu vou negociar o braço 50 no M15. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um Magic Number 15, por exemplo. Quando eu tiver um setup para o M30, eu coloco o Magic Number 30. Quando eu tiver num setup para o H1, que é 60 minutos, eu coloco o Magic Number 60. Então eu posso ter vários setups rodando para o braço 50 na conta Redig, desde que o meu Magic Number seja diferente. Feito isso aqui, pessoal, eu clico em comuns, permitir negociação, já está ok. Eu clico em ok. E com isso o robô já está pronto. Licença definitiva aqui rodando. É dessa forma que se faz. Tá bom, pessoal? Então espero que tenham gostado, tá? Pratiquem. Isso aqui é uma forma de mostrar para vocês que a ferramenta funciona, basta fazer certo. Esse licença definitiva só apareceu aqui porque nós fizemos todos os passos aqui acima do passo a passo, tá? Adicionando o URL, fazendo o registro da licença definitiva e tudo mais. Você vê que nós fizemos um passo a passo e funcionou. Então basta você fazer a mesma coisa, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. Um abraço e até as próximas aulas. Até mais, pessoal. Tchau.